Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição. E hoje, a lição de hoje tem como título Trevas Espirituais na Igreja Primitiva. Eu fico feliz com a sua presença. Não deixe de se inscrever, compartilhar com outras pessoas esse vídeo. Que Deus te abençoe não só hoje, mas sempre. O nosso texto principal de hoje está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Mas antes de lermos esse verso, vamos orar ao nosso Deus. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, que o Seu Santo Espírito fale no nosso coração e que possamos ser iluminados pelo Seu Santo Espírito para entender a Tua Palavra para nós nesse dia. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. O texto diz o seguinte: ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, né? Verso para mim é o nosso verso principal de hoje. Mas antes de falarmos desse verso, nós temos aqui o quebra-gelo. Você pode também estar respondendo nos comentários esse quebra-gelo. Como você sentiria se alguém tomasse o seu lugar? Como se, vamos supor que você trabalha em uma grande empresa, alguém chegasse lá e tomasse o seu lugar, e que ninguém percebesse isso. Quais seriam as consequências? Você acha que essa pessoa seria igual a você? De fato, se alguém algum dia tomasse meu lugar, eu ia ficar triste, ia ficar mal. Mas o fato é que eu tenho plena certeza que essa pessoa, ela nunca seria igual a mim. Porque Deus me fez único, né? O ser humano, ele é único. Não tem como alguém tomar o lugar dele e ser igual a ele. É impossível. Pode imitar, pode tentar ser, mas de fato não é. Tá? E já na parte para refletir, vamos ser mais rápido hoje, o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, prediz a grande apostasia que teria como resultado o estabelecimento do poder papal. Ele declarou o que o dia de Cristo não aconteceria, ou seja, a volta de Cristo não aconteceria, sem que primeiro viesse a apostasia e fosse revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é de objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus e ostentar-se como se fosse o próprio Deus. E ainda mais, o apóstolo Paulo advertia aos irmãos que o ministério da iniquidade já operava em seu tempo. Mesmo nos primeiros tempos, ele viu que se introduzia na igreja e o que prepararia o caminho para o desenvolvimento do poder papal. Então, Paulo, desde o começo, ele já percebeu essa introdução, essa entrada do pecado. E esse texto que eu li agora, por exemplo, esse comentário, está no livro O Grande Conflito, o livro que provavelmente você já tenha né? E ali está na página 38. Eu gostaria até de ler aqui uma página 25 desse aqui, uma parte que diz assim, ó, relação do mesmo verso: pouco a pouco, o mistério da iniquidade realizou sua obra de engano. Os costumes do paganismo encontraram lugar dentro da igreja cristã, mas foram constituídos por um tempo, durante as intensas perseguições realizadas pelo paganismo. Quando as perseguições terminaram, o cristianismo se afastou da humildade simples de Cristo e adotou pompa do sacerdote governante pagãos. Então, assim, foi de pouco a pouco que o eu foi se introduzindo e a igreja foi se corrompendo ao longo dos anos, certo? Ao longo dos anos. E aqui, ó, deixa eu ver, onde foi que eu li? Aqui. Diz aqui, ó, uma das principais doutrinas de Roma afirma que Deus deu autoridade suprema ao Papa sobre bispo e pastor do mundo inteiro. Mais do que isto, o Papa tem sido chamado de Senhor Deus, o Papa, declarado infalível. Só para você ver
como as coisas iniciou e aonde elas têm chegado em relação a o homem ou mistério da iniquidade. Ela diz assim: uma vez, Satanás tentou estabelecer um acordo com Cristo, chegando-se ao Filho de Deus no deserto da tentação e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e ofereceu para entregar tudo em suas mãos se ele apenas reconhecesse a supremacia do príncipe das trevas. Satanás, ele oferece tudo. Ele só queria que Jesus o adorasse. Cristo repreendeu o pertencioso tentador e o obrigou a retirar-se. Contudo, quando apresenta ao ser humano as mesmas tentações, Satanás obteve maior êxito. Para conseguir vantagem e honra humana, a igreja foi levada a buscar o favor de apoio dos grandes homens da terra e, havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência aos representantes de Satanás, o bispo de Roma. Então as pessoas, isso também está no livro Grande Conflito, página 39, e as pessoas, elas, para ganhar vantagem, elas foram cedendo, e a igreja, ela foi, de fato, se corrompendo ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, ela foi se corrompendo, certo? Isso deixa bem claro para nós a importância de nós estudarmos a palavra de Deus para não sermos enganados pelo inimigo de Deus. E aqui já na parte abrindo o coração, diz o seguinte: quais são as consequências da apostasia na igreja? Quais são as consequências da apostasia na igreja? O que aconteceu, né? A igreja, ela se afastou. A maior consequência foi o afastamento de Cristo, né? Foi a rejeição da pessoa de Cristo. Foi isso que aconteceu. Por exemplo, o Papa, ele diz ter o poder de perdoar pecado. E nós sabemos que somente Deus pode perdoar pecado. Ele se coloca no lugar de Deus. Isso foi consequência de quê? Da apostasia, né? E hoje muitas igrejas, elas têm, né? Muitas igrejas, elas têm se envolvido com isso, ela tem deixado o mundo entrar na igreja aos poucos. Segunda questão: quando você enfrenta uma tentação, dúvida que Deus possa ajudá-lo? Você duvida que Deus pode ajudar quando você enfrenta uma tentação? Saiba de uma coisa: a Bíblia diz que juntamente com a tentação nos vem os livramentos. Então não temos do que duvidar em relação àquilo que Deus nos oferece. Juntamente com a tentação vai vir o livramento. Deus não nos permitirá ser tentado além das nossas forças. Se você obedece à Bíblia sempre ou somente quando lhe convém, por quê? Eu, particularmente, busco servir e viver aquilo que a igreja ensina, aquilo que a Bíblia ensina, aliás, aquilo que a igreja ensina através da Bíblia, porque eu creio que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida sem Jesus. Eu pergunto para você: o que seria da sua vida sem Jesus? Eu quero que você deixe aí um comentário, né? No comentário, o que seria da sua vida, o que seria da sua vida sem Jesus. Procure, aqui já na parte, trabalhando junto, procure as 28 crenças da Igreja Adventista Sétimo Dia, as 28 crenças fundamentais. Você encontra nisso num livro, que é um documento, de fato, o livro Nisto Cremo, né? O livro Nisto Cremo, e você vai ver ali as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista Sétimo Dia. E diz o seguinte: veja essas crenças, compare com o estilo de vida que você leva, e de acordo com a Bíblia, Deus aprova seu estilo de vida? Em oração, diga-lhe o seguinte: Senhor, transforma o meu coração e ajuda-me a ser obediente somente à tua voz e adorar somente a ti, conforme a palavra que enviaste a mim. Sabe, devemos ser fiel, devemos obedecer somente à vontade de Deus para a nossa vida, porque ela é perfeita, santa e boa para a nossa vida. Sempre devemos buscar fazer a vontade de Deus, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário por nós. É Ele que pode perdoar nosso pecado. É Ele que é nosso mediador entre nós e Deus. É Ele. Não é o Papa, não é padre, não é pastor, não é santos, não é ninguém. Somente Ele, somente Jesus.
tá? E eu pergunto para você, como seria a sua vida sem Jesus? Deixa aí nos comentários ali a sua resposta dessa pergunta, tá bom? A próxima semana, o povo que difunde luz é o tema, é o povo que difunde luz. A gente vai falar um pouco sobre os valdenses, certo? Sobre os valdenses. Então, mais uma vez, eu peço para você não deixar de ler esse livro, O Grande Conflito. Leia o livro O Grande Conflito. A nossa série desse trimestre está baseada no livro O Grande Conflito. Antes de encerrarmos, vamos fazer uma breve oração. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de meditar na tua palavra e saber que não importa o que aconteça, precisamos continuar sendo fiel ao Senhor, porque a tua palavra disse ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E nós queremos viver para sempre ao teu lado. Que o Senhor abençoe cada pessoa que assiste esses vídeos, cada pessoa que nos acompanha no YouTube, cada pessoa que irá falar dessas palavras a outras pessoas. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe não só hoje, mas sempre. E eu espero você na próxima semana.